Livro dos Salmos, capítulo 86. No salmo que lemos no início, Salmo 103, nós vimos Davi falando sobre a misericórdia de Deus, apresentando a misericórdia, a compaixão de Deus. E agora, outro salmo de Davi, focando principalmente este assunto, Salmo 86. Os irmãos depois, se quiserem, procurem na Bíblia textos que salientam a compaixão de Deus, a misericórdia, a clemência, o carinho, a paciência, o amor, a graça. Nós ficamos impressionados como a Bíblia é rica em apresentar este atributo de Deus. E eu quero, meus irmãos, salientar isto hoje. Já fizemos isso em outras ocasiões, em estudos, mas eu quero que os irmãos atentem bem para esta realidade. Vamos pensar hoje na compaixão desse Deus triuno. Eu gosto de pensar na triunidade de Deus, porque Ele é o Deus que subsiste em três pessoas. É por isso que a gente fala Deus triuno. Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho, Ele é o Deus Espírito Santo. Não tem jeito de nós apresentarmos Deus Pai como o único compassivo, ou o Deus Filho, ou o Deus Espírito Santo. Não existe atributo que um tenha e o outro não tenha. Então é importante nós sabermos disto. É claro que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, tornou-se bem fácil para o nosso entendimento esta compaixão de Deus, porque Deus realizou isto durante todo o seu ministério. Eu quero que pensem comigo, meus irmãos, neste assunto. A primeira coisa, eu disse agora há pouco sobre a situação do país, não é novidade para ninguém aqui, a situação dos outros países, dos governantes, a situação das pessoas em geral. Eu começo dizendo a compaixão do Deus triuno, particularmente em Jesus Cristo, para com as pessoas que sofrem. Entenderam? A compaixão deste Deus triuno para com os que sofrem. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, mas Deus nos reveste de sentimento que nos faz sofrer com os que sofrem. É muito duro uma cena hospitalar, uma pessoa em seu leito, um ente querido que sofre. É muito duro uma pessoa com as suas deficiências. Hoje é dia do deficiente físico. Então a gente que não tem alguns órgãos, né? Nós somos deficientes. É muito duro para um deficiente. É muito duro para um pai de família, para uma mãe de família, não poder colocar em casa quantas coisas que gostariam de colocar. Faltam recursos. É muito duro para um familiar ver um ente querido precisando de uma recuperação, pois é um drogado, é um infeliz, é um marginalizado. É muito duro. E a gente vai vendo
vai tomando conhecimento e a gente vai experimentando sofrimentos. Não há quem não sofra, não há. Eu estou me lembrando aqui com os irmãos, estou lembrando desta verdade, sobre a compaixão deste Deus triuno para com as pessoas sofridas, maltratadas, injustiçadas, deficientes. Eu fico pensando nisto, recorri-me a vários textos da Bíblia, mas eu me lembro aqui de alguns, e os irmãos vão se lembrar, daquela mãe, só tinha um filho, a Bíblia mostra como a viúva lá da cidade de Naim, e perdeu o filho. A gente se coloca no lugar dela, só tinha aquele filho, o filho morre, e a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele se compadeceu dela. Pensem nisto, meus irmãos. Ele toma o sofrimento dela e o seu coração se compadece. Ele absorve aquelas lágrimas da mãe. E diz a Bíblia que ele tocou ali no caixão, no esquife, ordenou para aquele rapaz voltasse à vida, e aconteceu. O Senhor, na sua compaixão, Ele põe fim ao sofrimento daquela mulher. Tudo por causa da compaixão dele. Outro texto que sempre me desperta a atenção, é daquele cego, lá da cidade de Jericó, quando ele ouviu que era Jesus quem estava passando, ele se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Observem que não há acusação a Deus. O Senhor é o culpado da minha cegueira. Não. Ele diz: tem compaixão de mim. Eu estou sofrendo. Esta minha cegueira me humilha. Vamos pensar assim: me humilha, me torna incapaz, me faz dependente das pessoas. Tem compaixão. E o Senhor Jesus Cristo teve compaixão dele. A Bíblia diz que também Jesus, ele viu as multidões. E o evangelista registra assim: eram como ovelhas sem pastor. Jesus viu as multidões como ovelhas sem pastor, sem guia, sem guia. Quando a gente vê a situação do país e também lá de fora, parece que os cidadãos e as cidadãs são como ovelhas sem pastor, estão todos desnorteados. E diz o texto que o Senhor Jesus Cristo compadeceu-se deles, das multidões. Operou maravilhas, curou enfermos. A compaixão do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que todos saiam daqui hoje com isto na mente e no coração. Ele é compassivo. Ele sabe o que é compadecer. Ele não fica alheio. Ele não é insensível aos sofrimentos das pessoas. A gente fica vendo as filas nos hospitais, as pessoas chorando, famílias perdendo pessoas queridas. Mais do que sofre uma mãe, mais do que sofre um pai, sofre Jesus. Ele está cheio de compaixão
tomando as providências. Então a primeira coisa que nós devemos reavivar no nosso coração é esta, é a compaixão dele para com as pessoas em sofrimento. O meu irmão está passando por algum sofrimento, fale com Jesus. Eu sei que ele sabe, eu tenho certeza que ele não ignora isto, mas ele quer ouvir. Fale com Jesus. Jesus, o Senhor está vendo o meu sofrimento, o Senhor está acompanhando o meu drama. Fale com Jesus, eu só espero de ti compaixão. A segunda coisa, meus irmãos, esta de todas é a mais importante, é a compaixão deste Deus triuno na salvação do pecador. Nada pode ocupar este lugar. A maior manifestação de compaixão do Senhor na minha vida foi a salvação que Ele me presenteou, a salvação que Ele deu ao meu irmão, à minha irmã. Eu estava meditando em Jonas. Os irmãos conhecem a história do Jonas, o Jonas rebelde, o Jonas que tentou fugir do plano do Senhor Deus. Mas eu fiquei parado ali pensando, meditando e pensando no Jonas lá em Nínive. Depois de tudo que aconteceu, ele lá em Nínive, quando tomou conhecimento da compaixão de Deus para com os ninivitas, uma cidade grande na época, 120 mil habitantes, o Jonas ficou descontente, muito descontente. E meus irmãos, a Bíblia diz que ele estava desconfortável, e Deus fez nascer uma planta, estão lembrados? Fez nascer uma planta. O Jonas, quando percebeu aquela planta, estava fazendo uma sombra agradável. Não sei se já notaram que sombra de planta é diferente do que sombra de uma marquise, sombra de qualquer telhado. A sombra de uma planta é diferente. Eu vejo isso lá no Lar Betel. A gente vai para perto do bambuzal, sol está causticante. Vai para perto de um bambuzal, a sombra é diferente. Aí Deus fez nascer aquela sombra, aquela planta que fez a sombra sobre a cabeça de Jonas. A Bíblia diz que Jonas exultou sobremaneira. Um milagre daquele, de repente nasceu uma planta e fazer aquela sombrinha, né, um guarda-sol ali para protegê-lo. Mas diz a palavra de Deus que Deus enviou um verme, cortou a planta. O Jonas acorda com aquele sol quente de novo. Aí ele ficou aborrecido. Aquele Jonas que há pouco havia exultado, agora estava fervendo de raiva. O Senhor Deus queria dar uma lição a ele. E meus prezados irmãos, quando aconteceu isto, o Senhor falou com ele assim: Jonas, vamos usar as nossas palavras. Você está tão nervoso, tão aborrecido com a planta que você não plantou? Você não teve trabalho nenhum com aquela planta. E agora você está nessa revolta. Jonas, você não está entendendo a minha compaixão pelos ninivitas? Como se Deus estivesse dizendo assim: eu tenho acompanhado esta nação, esse povo precisa da minha compaixão, eu cuidei deles até aqui. Você está preocupado com uma planta, eu estou preocupado com gente. Não é mais ou menos isto? A planta que cresceu miraculosamente, que beneficiou a você, mas eu estou preocupado com seres humanos. E Deus ainda fala, seres humanos e animais. Interessante ali quando fala, a preocupação de Deus era com os ninivitas e com os animais. Meus prezados irmãos,
Deus, em Cristo, manifestou e está manifestando a sua maior compaixão, trazendo salvação às vidas perdidas. Quando Paulo escreve a Tito, ele disse: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, a sua compaixão, ele nos salvou. Está em Tito 3,5. Ele nos salvou pela sua compaixão e misericórdia. Quando Deus falava sobre o povo de Israel, ele disse: não teve o Senhor afeição e nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, mas porque éreis o menor de todos os povos, porque o Senhor os amava, os amava. O meu irmão, a minha irmã, tinha alguma coisa boa na sua vida que atraiu a atenção de Deus? Nada. Só tínhamos motivos para repelir Deus. Os nossos pecados, a nossa atitude rebelde, ingrata, pecaminosa, suja, era para repelir Deus. Mas a sua compaixão fez com que Ele se aproximasse de nós e nos concedesse a vida eterna. Estão lembrados quando o pródigo saiu de casa e aprontou lá fora? Fez tudo de errado, desperdiçou tudo que ele havia levado. Mas o pai continuava à espera. E meus irmãos, me enche o coração quando eu leio que o pródigo voltou e seu pai o avistou de longe e, compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. Estão vendo a palavra compadecido? Compaixão. Ele teve compaixão do filho, mal vestido, mal cheiroso, cheio de coisas erradas, aprendeu tudo de ruim lá fora, mas o pai teve compaixão. A sua salvação, a nossa salvação, foi pela compaixão do Senhor Deus. Mas em terceiro lugar, meus prezados irmãos, e é uma coisa que dentro da minha vida cristã tem tido um lugar saliente. Esse Deus triuno, na pessoa de Jesus Cristo, Ele tem compaixão das minhas fraquezas. Nunca devemos colocar fraqueza como sinônimo de pecado. Deus não tem compaixão de pecado. Deus tem compaixão da fraqueza que pode me levar a pecar. Entenderam bem? Ele tem compaixão da fraqueza. É por causa da fraqueza que eu peco. É por causa da fraqueza que o meu irmão e a minha irmã pecam. Ele tem compaixão. Aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden nos enfraqueceu. A raça humana é fraca. O próprio Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos: vigiai e orai, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é fraca. O meu irmão, a minha irmã, nós, quantas vezes pecamos por causa da nossa fraqueza? Fraqueza na área espiritual, fraqueza na área sentimental, fraqueza na área emocional, fraqueza de todo jeito. Mas nós encontramos na Bíblia que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
Então, falemos com Jesus: Jesus, eu sou fraco, mas eu sei que o Senhor se compadece da minha fraqueza. Não me deixes cair, porque por mim eu vou viver caído. Mas olha para a minha fraqueza, essa fraqueza, se não houver a tua misericórdia, a tua compaixão, ela vai me levar a quedas. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas como se isto não bastasse, a Bíblia fala do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre isto, ele disse assim lá na carta aos Romanos: o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei orar como convém, nós não sabemos. A nossa fraqueza nos impede de orarmos como deveríamos. Mas o Espírito Santo, Ele nos assiste na nossa fraqueza. Ele é o assistente contínuo. Entenderam este terceiro ponto? É pela compaixão dele que nós somos assistidos nas nossas fraquezas. Todos nós somos assistidos nas nossas fraquezas. Basta deixar o Senhor atuar, para que a força dele possa surgir em nós. Mas em quarto lugar, meus prezados irmãos, eu quero salientar aqui uma compaixão muito especial. Fiquei pensando mais uma vez nisto. Ele usa de compaixão para com todos, salvos e não salvos. Ele usa de compaixão para redimir o pecador, fazer do pecador um filho do Deus Altíssimo. Ele usa de compaixão para com os cristãos nas suas fraquezas. Mas agora, neste quarto ponto, existe uma compaixão muito especial, manifestada a alguns, não a todos. Diz a palavra de Deus assim: como um pai se compadece dos seus filhos, olha a compaixão do pai para com os filhos, agora exemplificando a compaixão do Senhor. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Agora ele está falando com filhos, com filhas. Aqueles que temem a Deus recebem uma compaixão especial. Eu estou chamando de especial. Isso é termo meu, é vocábulo meu. É uma compaixão especial. Se o meu irmão, se a minha irmã desejar receber uma compaixão toda especial de Deus, procure viver uma vida de temor. De temor. Procure respeitar Deus mais ainda. Procure viver cônscio da presença de Deus na sua vida, e esse Deus que não deve de forma alguma ser ofendido, desrespeitado, maltratado, entristecido. Ponhamos isto no coração. Não, eu não quero entristecer a Deus. Eu vou fazer de tudo para viver no temor dEle. Aí sim, nós vamos experimentar uma compaixão diferente. Uma compaixão total, abrangente. Nós vamos experimentar esta compaixão do Senhor nosso Deus. No Salmo 103, que nós lemos no início, diz assim: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Os que o temem. Meus irmãos, se Ele é compassivo para com qualquer um,
Eu vou dizer para os irmãos, esses corruptos que estão prejudicando tanto o país, Deus é compassivo para com eles. Isso é meio assustador, mas Deus não consegue não ser compassivo. Agora imaginem, para com aqueles que temem a Deus. Ah não, eu entristeci muito a Deus, chega, agora eu só quero alegrá-lo. Vou fazer de tudo para viver uma vida conforme o padrão que Ele estabeleceu para mim. Então haverá uma compaixão especial sobre a sua vida, o seu coração, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, o seu emprego, os seus estudos, os seus sonhos. Haverá uma compaixão especial. Mas em quinto lugar, uma coisa que eu já comentei em estudo e que me surpreendeu muito enquanto eu meditava. Esta compaixão deste Deus triuno nem sempre é fazer a nossa vontade. Esta compaixão nem sempre ela se manifesta Deus fazendo tudo o que pedimos. É na compaixão dele que ele diz não. É na compaixão dele que ele é impedido de atender a nossa oração. É na compaixão dele que ele permite que sejamos atacados de enfermidades. O mundo não entende isso. É na compaixão dele que ele nos conduz a momentos de escassez, de falta de dinheiro, de falta de trabalho. É na compaixão dele. Foi difícil para mim entender isto. Meus irmãos, quando Davi pecou com Batseba, Batseba ficou grávida e na época própria deu à luz àquela criança. E aquela criança adoeceu. E o Davi ficou inconformado. Ele jejuava, ele orava, ele passava a noite em oração pela cura da criança. Mas a compaixão de Deus não permitiu que a criança sobrevivesse. Dá para entender um negócio desse? A compaixão de Deus não permitiu, não deixou que aquela criança recebesse a sua saúde e vivesse uma vida normal até a idade adulta. A compaixão do Senhor Deus. O Davi disse assim: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva esta criança. Quem sabe ele se compadecerá de mim. Hoje nós poderíamos dizer a Davi, se houvesse oportunidade: Davi, ele compadeceu-se de você, não atendendo o seu pedido, não fazendo caso dos seus jejuns, das suas súplicas, das suas noites de oração. Ele se compadeceu. Aquilo que nós chamaríamos de ausência de compaixão, nos planos do Senhor, são verdadeiramente compaixão. Foi pela compaixão de Deus que Paulo recebeu o espinho na carne. Foi pela compaixão de Deus. Deus se compadeceu tanto de Paulo, que enviou o mensageiro de Satanás. A expressão é esta, bíblica, lá na segunda carta aos Coríntios. Enviou o mensageiro de Satanás para ficar atuando em Paulo. E atuou até ele morrer. Porque Paulo pediu, e Deus disse não, não e não. Este mensageiro de Satanás
precisa fazer parte da sua vida. Como se Deus estivesse dizendo, isso é pela minha compaixão, porque senão você vai se ensoberbecer, você vai me deixar, você vai viver uma vida totalmente fora dos meus propósitos. Então esta compaixão de Deus não quer dizer que Ele sempre precisa fazer o que nós pedimos. Eu termino com o 6º ponto. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo libertou aquele endemoniado de Gadara ou Gesara, libertou aquele moço que estava possesso de demônios, aquele moço agora vestido, outra aparência, calmo, ali assentado, ouvindo do Senhor Jesus Cristo, aprendendo dele. Mas o povo daquela região não quis que Jesus permanecesse ali. Os irmãos estão lembrados? O povo quis que Jesus saísse de toda aquela região. Jesus não era mais bem-vindo àquele lugar. E Jesus saiu. Não me querem, eu saio. Mas o moço ex-endemoniado, ele quis sair com Jesus. Ele quis sair. Jesus não permitiu. A palavra de Deus nos diz que Jesus disse àquele moço: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha a palavra compaixão. Então, em 6º lugar, Deus quer que proclamemos a sua compaixão de nós. Eu termino com isto. Deus quer que proclamemos. Deus ordenou aquele moço: você não pode ir comigo, você precisa ficar. Já que eles não me querem, você precisa anunciar à sua família e a todos que Deus teve compaixão de você. Você precisa dizer isto. Então, meus prezados irmãos, hoje de manhã, meditando naquela parte da epístola de Pedro, quando ele fala que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu preciso proclamar as virtudes, e compaixão é virtude dele. Eu preciso proclamar. Ele foi compassivo, ele resolveu o meu problema. Pela sua compaixão eu sou seu filho, eu sou sua filha. Pela sua compaixão eu estou tendo alimento em minha casa. Pela sua compaixão eu estou tendo forças para o meu trabalho. Anunciemos, proclamemos esta compaixão do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz, lá em Jeremias, não abram a Bíblia agora, porque senão podem ficar folheando aí e vão perder. Mas leiam em casa, Jeremias 14 e 15, 2 capítulos. Jeremias começa a interceder pelo povo. O povo estava rebelde, numa idolatria tremenda. Jeremias fez a primeira intercessão. Deus rejeitou a intercessão do profeta. Jeremias volta a interceder pela segunda vez, e Deus rejeitou a intercessão de Jeremias pelo povo. Aí vem a terceira intercessão. Diz a Bíblia que Deus rejeitou em absoluto a intercessão pela terceira vez, como que dizendo: para de interceder, para de interceder. Agora eu cito o que a palavrinha que me impressiona ali. Deus disse assim: estou cansado de ter compaixão. Orou 3 vezes, Deus não aceitou, e Deus disse para Jeremias: estou cansado de ter compaixão. Meu irmão, minha irmã, não canse Deus, não canse Deus. Ele pode chegar a esse ponto.
Estou cansado de ter compaixão. Eu creio que isto é tocante, é sério. Isto precisa nos levar a pensar. Deus pode. Eu citaria alguns exemplos aqui na minha vida ministerial, de pessoas que eu cheguei a esta conclusão. Deus cansou de ter compaixão. Cansou. E nós devemos tomar esse cuidado, porque eu tenho certeza que Ele está sendo compassivo para comigo. Eu creio que cada irmão está pensando a mesma coisa. Ele está sendo compassivo para comigo. A palavra de Deus lá em Hebreus diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos. Nós temos falado, meus irmãos, os cristãos estamos nos descuidando. Nós cristãos. Deus está sempre insistindo. Eu tenho percebido que estamos nos descuidando quanto aos preparos para o dia de amanhã. Eu tenho falado muito isto comigo mesmo e com Deus. Eu não sei como vai ser o meu fim. Ninguém aqui sabe como vai ser o seu fim. Agora, se nós nos cuidarmos, se nós procurarmos viver junto ao trono da graça, crendo e buscando esta compaixão do Senhor, nós não teremos um fim, como muitos têm, difícil, dando tanto trabalho para a família, com tanta rabugice, com tanta teimosia. Precisamos nos preparar. Deus está aí com as mãos cheias de compaixão. Eu quero ser objeto da compaixão dele a cada instante. Amém.